Doutor Henrique Freitas, auditor fiscal da Receita Federal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite à senadora Gleice e ao senador Lindenberg, no qual eu cumprimento, né, e também cumprimento todos os ocupantes aqui da mesa, os colegas e também os presentes, né. E também gostaria de frisar que falo aqui em nome do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Delegacia Sindical do Rio Grande do Norte. Então, as opiniões ditas aqui não são exatamente aquelas da Receita Federal. A gente trouxe o tema sonegação fiscal para a gente fazer uma abordagem do lado da arrecadação, de como pode-se fazer um ajuste, não só com gastos, né, com retenção de gastos ou no custo, mas a gente pode melhorar a nossa arrecadação e aí ter um ajuste mais tranquilo. Primeiro, a gente vai trazer alguns conceitos, que a gente vai falar bem deles durante a nossa apresentação. Primeiro, a sonegação fiscal, né? O que é a sonegação fiscal? É você praticar um ato ilícito buscando não pagar tributo, né? E depois é a elisão fiscal, que é ou economia de imposto, né? Essa é uma conduta utilizada pelo contribuinte para reduzir o pagamento de tributo de uma maneira que não era desejada pelo legislador. Ele aproveita as brechas da lei para montar planejamentos tributários e diminuir aquilo que ele tinha que pagar tributo ou de imposto. Quer dizer, você aí está burlando aquilo que se buscou quando se fez aquela lei para se arrecadar. Então, a elisão apresenta-se como uma das ferramentas utilizadas pelo contribuinte quando esse procura realizar um planejamento tributário. E, a princípio, tem-se aquele conceito que a sonegação ou evasão fiscal é um ato ilícito e é crime, que a elisão não seria crime, né? A elisão seria um ato lícito. Mas a gente vai discutir mais na frente e vai ver que não é bem assim a questão da elisão. A gente vai trazer alguns dados, por exemplo, os dados de arrecadação do país. Nós arrecadamos em 2014 em torno de 1 trilhão e 800 milhões de reais. E em 2015, em torno de 1 trilhão e 900 milhões de reais. E aí, incluído todos os entes, né? União, estados e municípios. Sendo que a arrecadação da União representa 68% da arrecadação total, dos estados aproximadamente 25% e dos municípios 6%. E dentro dessa arrecadação da União, a Receita Federal administra 95%, a Procuradoria da Fazenda Nacional 2% e o Ministério do Trabalho, aí a questão do FGTS, né, 3%, totalizando aí esses 1 trilhão e 260 milhões, que foi o que a União arrecadou em 2014, e 1 trilhão e 300 milhões aproximadamente em 2015. Isso aí, a fonte é da própria Receita Federal, que divulga anualmente os resultados da arrecadação. Aqui vai, pessoal. Conforme estudo da Procuradoria, do Simprofraz, que é o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, pelo valor mais baixo, a sonegação no nosso país é estimada em 23,2% da arrecadação. Então, a sonegação é estimada no ano de 2015 foi de 450 bilhões de reais. Enquanto a gente está discutindo aqui valores de 170 bilhões, né, que precisou para fechar as contas desse ano, representando 7,7% do PIB. Aí, isso, como volto a dizer, nós estamos pegando aqueles valores divulgados pelos estudiosos de menor valor. Nós utilizamos o mais baixo de sonegação, que foi o 23,2%. Então, existe aí um limbo na sonegação fiscal de 450 bilhões de reais. E aí, a gente vai citar aqui alguns exemplos de sonegação, que esses aí são os mais comuns, é o que a gente ouve falar, né? Que é a nota calçada, que ele entrega uma via para o... Existe uma via na contabilidade dele, entrega outra para o contribuinte, nota paralela, meia nota, venda sem nota. Utilização de documento falso, que a gente pode citar aquele que inclui uma despesa médica na declaração de pessoa física, né? Inexistente, para reduzir o que tem a pagar. Compra de nota, algumas empresas fazem isso para gerar custo, né? Ele pega as empresas fechadas, o próprio contador dele que controla aquelas empresas fechadas,
emite notas de talões que já não existem mais, né, para aquele contribuinte. E agora emite até notas fiscais eletrônicas, sem lastro, para gerar custo e reduzir o lucro. Eu coloquei aqui a CPMF, né, porque a CPMF, quando foi criada, se dizia que era um imposto insonegável, né? Nós tivemos até um candidato a presidente que fez a campanha dizendo que a CPMF ia ser o único tributo e que, porque ela era insonegável, e na realidade é um dos impostos mais regressivos que existe, né? É a CPMF. E o que é que aconteceu com a CPMF? Os bancos passaram a criar contas transitórias em que eles simplesmente não descontavam a CPMF e fazia os débitos das empresas, quer dizer, liquidava os pagamentos das empresas. Gerou autos de infração de bilhões na maioria dos bancos, o que mostra que não existe imposto insonegável. E, claro, para quem os bancos criou essas contas transitórias? Foi para o pequeno contribuinte? Não, para as grandes empresas, os grandes contribuintes, né? Então, volto a dizer, não existe imposto insonegável. Eu digo muito no jargão, não devemos falar em arrecadação espontânea. Não existe arrecadação espontânea, existe arrecadação induzida. O contribuinte paga o imposto, paga a contribuição, porque ele tem medo de ser fiscalizado, ele tem medo de pagar um valor maior ou tem medo até de responder um processo penal. O uso de laranjas também, isso é muito comum e também nós temos hoje muitas empresas laranjas, né? Que você usa os dados de terceiros e o que é que acontece? O dinheiro, quando é desviado, você faz uma blindagem patrimonial, que vai dificultar mais na frente a gente conseguir, principalmente dos grandes contribuintes, você recuperar esse crédito. Um exemplo clássico que muito conhecido no país é a criação da SAFIs no Uruguai, né? Em que cria-se essa SAFIs no Uruguai, joga-se todo o patrimônio da pessoa física e das empresas nessas empresas criadas no Uruguai, e depois, quando você vai buscar o crédito tributário, não tem aonde você fazer com que ele possa ser recolhido. E aqui, planejamentos tributários sofisticados visando a sonegação. É aí onde entra, né, os grandes sonegadores, né? Eu posso citar aqui um caso, né, de empresas transnacionais, multinacionais inclusive, em que vendiam os produtos para o Brasil todos subfaturados e recebiam o valor cheio no exterior. Aí você tem duas coisas, né? Além da perda de imposto e de contribuição, você tem a questão cambial. No Brasil estava pagando dinheiro fora, perdendo patrimônio, enquanto que essa empresa estava tendo um lucro exorbitante. Nós tivemos na importação também, você cria uma empresa paralela que ela faz aquela importação, também com faturas e valores do exterior baixos, e você pega depois, revende para aquela empresa que efetivamente vai vender a um preço mais alto. Só que essa primeira empresa é uma empresa laranja, então ela compra pela metade do valor, revende pelo valor cheio. E esse imposto dessa empresa laranja, quando você vai atrás, você não encontra. Então, você não encontra a empresa e a outra, que efetivamente é quem comprou a mercadoria, vai ter um custo elevado, sem pagar o imposto de importação e os impostos devidos no comércio exterior. Então, a gente está citando aqui alguns casos que são de grandes empresas. Nós estamos falando de sonegação de bilhões. E não, quando a gente fala em nota calçada, paralela à meia nota, a gente está falando de aquela sonegação de empresas pequenas. Nós não vamos encontrar, claro, grandes empresas, grandes conglomerados, não emitindo nota. Eles emitem nota, mas eles procuram eventos sofisticados de sonegação para não pagar o imposto. Agora a gente vai entrar num campo bem interessante. Sonegação versus elisão, né? Apesar da gente ter dito que a elisão é considerada formalista, o que é que está acontecendo aqui no Brasil? Está havendo o abuso de forma para tentar escapar do pagamento de imposto. O que é esse abuso de forma? O contribuinte aproveita-se de brecha da lei e cria fatos jurídicos meramente para não pagar imposto. Eles não têm razão nenhuma de acontecer, eles só acontecem para que o contribuinte não pague imposto. E, na realidade, isso já está numa lei, mas precisa ser regulamentado. Porque o que é que isso está fazendo? Reduzindo a arrecadação, principalmente daqueles grandes contribuintes. A gente não pode imaginar que um pequeno contribuinte
vai usar desse artifício por quê? Ele gera você ter um bom advogado, ele gera você ter uma boa assessoria jurídica e contábil para que possa fazê-los. Aqui nós vamos dar algum exemplo, né? Já foi citado en passant, mas a pejotização. O que é a pejotização? Nós temos pessoas físicas virando empresas. E aí, o que é que acontece? Principalmente aquelas com altos salários. Atletas, jornalistas, atores e gerentes e diretores de grandes empresas. É interessante a gente achar que um grande jogador, ele é, na realidade, uma empresa? Não. Ele é uma pessoa física empregado do time que ele joga. E o que é que acontece com a pejotização? Com a pejotização, a arrecadação previdenciária vai para o espaço. E hoje a gente está justamente discutindo a reforma da Previdência por falta de recursos na Previdência. Na medida que a empresa que seria a empregadora teria que pagar sobre a folha total 20% do valor, ela economiza 20% do que ela paga a essas pessoas que aderem à pejotização, e ela faz essa economia de 20% que teria que ter pago. Quer dizer, termina sendo um negócio da China por 2, porque aí essa pessoa física que vira empresa vai se tributar pelo lucro presumido. Em lugar de pagar 27,5%, ele chega numa alíquota máxima de 15%. Um negoção por 2 lados, menos para o objetivo que a lei foi criada, que era a empresa pagar a parte patronal de 20% e essa pessoa física pagar os 27,5% de imposto de renda. É engraçado que há um tempo atrás, eu não me lembro do ano, a Receita Federal tentou mexer nisso aí, mas como envolvia principalmente pessoas da mídia, pessoas influentes, deu-se um nome à MP, foi a MP do mal. A MP do mal, na realidade, ela mexia com o pagamento de imposto dessas pessoas, não era do pequeno contribuinte, mas jogou-se o nome de MP do mal. Né? Aí a gente pode falar de criação de empresas meio para a venda dos produtos na tributação monofásica. Ágio apurado na aquisição de participação societária sem propósito econômico. Nós temos casos de empresas que ela simplesmente é composta de diversas empresas, um grupo econômico, ele faz uma reorganização societária, não aumenta o capital em R$1 e gera milhões para deduzir do imposto de renda. Ô negoção! Né? Utilização do lucro presumido como forma de reduzir a tributação. Isso aí já foi falado aqui. E o que é que a gente pode dizer? Se a gente for analisar hoje, as grandes pendências do CARF são justamente esses casos de elisão fiscal, que estão lá os bilhões para serem julgados, bilhões de processos de grandes empresas que estão aí na mídia sendo cobrados e que poderiam ter pago o seu tributo corretamente. E nós não temos informação de quanto seria o valor da elisão fiscal, porque a gente tem ideia de quanto é a sonegação, mas quanto se perde de arrecadação com a elisão fiscal, a gente não tem ideia. De repente, se a gente botar 450 bilhões já de perda de arrecadação com a sonegação, mais um determinado valor de elisão, é claro que a gente não é ingênuo de dizer que vai existir uma sonegação zero, mas claro que esse percentual pode ser reduzido. Se você diminuir em 100 bilhões, são mais 100 bilhões de dinheiro no caixa. E que, na realidade, só se pensa no gasto, não se pensa em melhorar os instrumentos de combate à sonegação, à evasão fiscal e mudar as leis para evitar que esses da elisão fiscal. E aqui a gente vai falar agora quais são as dificuldades de combate à sonegação. Esse ponto aí é central. A primeira, o mais importante é esse, que o pagamento extingue a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária, ou o próprio parcelamento dos débitos. E aí eu ainda posso dizer, todo parcelamento especial que sai que ele entra nesse parcelamento especial e suspende o processo penal. Aí é muito bom, tem processo de parcelamento, mas você paga em 20 anos, ele paga uma parcela ínfima, cometeu o crime e não vai pagar por aquele crime que cometeu. E aí muitos entram no parcelamento especial para suspender o crime, aí suspende o processo penal, para depois ser retomado, mesmo que ele não pague esse parcelamento, tudo fica mais difícil, né?
e a própria demora da constituição definitiva do crédito tributário. A representação penal, que é feita pelos auditores da Receita, só é encaminhada para o Ministério Público após esgotadas todas as possibilidades de recurso na esfera administrativa. Então, às vezes, você demora 4, 5, 6 anos nos julgamentos administrativos. Se você já está falando de um fato que aconteceu há 3 anos atrás, você vai ter 10, às vezes, anos já de espaço para investigar e chegar a uma conclusão final daquele crime cometido, né? E outra coisa, dificuldade de identificação de patrimônio dos sonegadores para satisfazer o débito tributário. É claro que eu digo muito, né? O primeiro lugar que mais dói na pessoa é no bolso. E aí a gente vai trazer um pouquinho aqui para falar de sonegação versus reforma tributária. A grande dificuldade que a gente vê para a implementação de uma reforma tributária, e principalmente um ambiente de crise econômica, esbarra nos objetivos dos entes envolvidos, né? É claro que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais querem aumentar a sua arrecadação. Nós estamos vendo aí os estados sem dinheiro para pagar o salário dos funcionários, as prefeituras na mesma situação. E claro que o contribuinte quer pagar menos tributo, a conta não fecha. Então, se a gente diminuir essa sonegação, se a gente diminuir as brechas da lei para que haja a elisão, a gente pode até pensar em fazer uma reforma tributária, porque aí você pode diminuir pelo menos a carga individual de cada um. Mas, infelizmente, a gente só pensa no gasto, na contenção do gasto, a gente não pensa em melhorar a arrecadação. Certo? E aí passa por quê? Passa justamente pelo fortalecimento do fisco, que precisa de prerrogativas e instrumentos adequados para buscar os seus objetivos de combate à grande sonegação e não ao pequeno contribuinte. Eu falo muito que termos como senha arrecadadora, bem como outros assemelhados dirigidos ao fisco, não merecem ser ditos. Na realidade, a senha arrecadadora é só contra o pequeno contribuinte. O grande contribuinte, ele paga, se a gente analisar o faturamento dele, de 6% a 10%, no máximo 15%, de imposto nesse país, enquanto o pequeno paga 27,5%, principalmente a classe média. Aqui está repetido. Pessoal, outro dado interessante, ó. A dívida ativa da União hoje gira em torno de 1,5 trilhões de reais. E a PFN, quando a gente colocou lá, ela é responsável por arrecadar 2% do bolo da União, que representa 26 bilhões de reais por ano. Então, a gente tem que dizer a verdade. A boa parte dessa dívida, da dívida ativa da União é podre. Não existe mais, não tem mais como ser arrecadada. A gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, para a viabilidade do sistema atual. O sistema atual é inviável. Aí eu quero justamente nessa linha dizer que, infelizmente, em lugar de procurar o fortalecimento do fisco, a gente está vendo agora, na realidade, o governo federal caminhar em sentido contrário. A gente viu aqui, passou aqui no Congresso, acho que no mês de agosto, foi aprovado um projeto de aumento salarial para a AGU e para diversas outras categorias, e no projeto da AGU trazia diversas prerrogativas de fortalecimento da carreira da AGU muito merecidas. Afinal de contas, eles são advogados do governo. E nós, auditores, firmamos um acordo com o governo em março desse ano, e ele encaminhou um projeto de lei semelhante ao projeto da ADU, semelhante a um projeto tanto de remuneração, como trazendo prerrogativas de interesse dos auditores para justamente fortalecer a carreira. E aí a gente viu aquele projeto que seria nossa felicidade ser totalmente desfigurado na comissão especial na Câmara. E hoje, pasmem, em plena crise fiscal, o fisco, os auditores da Receita estão em greve. Para mim, é uma insanidade. Justamente porque aquilo que foi prometido foi completamente desfigurado e as prerrogativas dos auditores estão sendo, na realidade, compartilhadas e outras foram tiradas quando não devia ter acontecido isso. E também nós temos que falar do PL 406, que caminha aqui no Senado, que engessa diversas fases do processo fiscal, trazendo repercussões que vão acontecer na arrecadação. Eu vou citar aqui, por exemplo, uma que diz que o processo fiscal tem que ser resolvido em 1 ano. E se não for,
considera-se o pleito do contribuinte atendido. Eu digo o seguinte, vamos dizer que o contribuinte entrou com a impugnação e não foi julgado em um ano, ele ganhou? Quer dizer, ele comete um ilícito tributário, o auditor faz o auto de infração e, se não for julgado dentro daquele prazo, ele ganhou. Então, a gente precisa refletir, tanto com relação ao PL 5864, quanto com relação ao PLS 406/2016, que caminha aqui no Senado, tendo em vista que eles podem, na realidade, inviabilizar o funcionamento do Fisco Federal. Aí eu agradeço, né, o tempo realmente é curto,